Hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade e algumas das consequências da ansiedade na nossa vida cotidiana. E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Azaf e eu tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas falando sobre ansiedade, algumas causas, algumas consequências e o problema que isso causa. Então hoje meu intuito nesse vídeo não é abarcar tudo o que se trata a respeito da ansiedade, mas é trazer para vocês alguns elementos psicológicos e também uma abordagem espiritual a respeito da ansiedade e tentar casar essas duas coisas, ok? E acredito que a primeira coisa quando a gente começa a conversar sobre ansiedade é nos perguntarmos se temos ou se desenvolvemos algum nível, algum grau de ansiedade. Porque eu acredito que esse problema ele acaba atingindo a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas desenvolvem ou tem algum traço de ansiedade. Por exemplo, a respeito disso, a Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo recentemente que afirma que quase 10% da população brasileira tem algum tipo de transtorno de ansiedade. E esses transtornos de ansiedade são severos, são graves, necessitam de tratamento, de ajuda, mas talvez você não tenha um transtorno de ansiedade, mas a ansiedade corriqueiramente faz parte da sua vida. Ela corriqueiramente está presente no seu dia a dia. E segundo a psicologia cognitiva, segundo alguns teóricos da psicologia cognitiva, a ansiedade ela é oriunda de uma distorção cognitiva. E distorção cognitiva é como se fosse um certo erro do processamento da nossa mente. É mais ou menos isso. E esse erro cognitivo, essa distorção cognitiva, ele consiste que a pessoa ansiosa, ela tende a maximizar os problemas e minimizar as suas capacidades de resolver os problemas, de resolver determinado problema. Então, sendo assim, uma pessoa ansiosa ou que possui algum traço de ansiedade, ela volta e meia, ela acaba olhando os problemas de forma maior do que eles são. E ela se considera inferior, a sua capacidade é menor para resolver aquele problema. E um exemplo bem prático, bem simples a respeito disso, de ansiedade, é a procrastinação. Porque o que é procrastinação? É você adiar de resolver um problema e deixar ele para depois. E na maioria das vezes a gente pensa assim, tem determinado problema, eu vou resolver depois, deixa para depois eu faço. Mas no fundo, a pessoa que é procrastinadora, ela é ansiosa. Porque quando ela se depara com um determinado problema, com determinada atividade nova, ela pensa, no fundo, que ela não tem capacidade ou ela não se encontra hábil para resolver aquele problema. E um exemplo disso é na minha vida. Eu sempre quis fazer vídeos para a internet, eu sempre quis me envolver um pouco mais nas redes sociais, mas eu sempre ficava deixando para depois. Eu sempre pensava, depois eu faço. Existia o desejo, mas eu ficava adiando de realizar isso. É que no fundo eu não me sentia capaz, eu achava que não tinha capacidade para me envolver nessa atividade. E às vezes é assim na nossa vida, nas coisas diárias da nossa vida. A gente se depara com os problemas e a gente acha que não tem capacidade de resolver eles. E um exemplo bem básico também é tipo assim, a pessoa quer fazer uma dieta. Vamos supor que ela quer fazer uma dieta. E aí, diante dessa nova atividade, diante desse novo problema, ela pensa, eu vou deixar para depois, não quero fazer agora. Porque ela acredita lá no fundo que ela não tem capacidade, ela não vai conseguir, por exemplo, se privar de certos alimentos por causa dessa atividade. E aí ela procrastina. Isso acontece de várias formas. E a procrastinação é um pequeno sintoma da ansiedade. Então, por isso também, a ansiedade
ela não é somente um problema superficial, é um problema que atinge o nosso caráter. Porque, por exemplo, é normal nós ficarmos ansiosos quando estamos na expectativa de uma festa, de uma prova, de alguma atividade que parece ser grande. É normal nós ficarmos ansiosos diante disso. E essa é uma ansiedade normal. Mas o problema da ansiedade, quando ele é mais profundo, ele aparece corriqueiramente no nosso dia a dia. Então, em quase tudo no nosso dia a dia, nós demonstramos ansiedade. Quase tudo nós encontramos muita dificuldade de resolver, ou queremos fazer as coisas tudo muito apressado. Fazemos uma coisa já pensando na outra coisa que nós vamos fazer e temos dificuldade de concentração. Então, por isso, a ansiedade não é somente ficar ansioso com uma coisa muito grande, mas ela se demonstra nessas pequenas coisas do nosso dia, esses pequenos detalhes do nosso dia a dia. Então, entre esses dois polos, que é maximizar os problemas e minimizar nossas capacidades, nós precisamos encontrar um equilíbrio. Nós precisamos encontrar um equilíbrio na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. E esse equilíbrio ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Nós precisamos entender os problemas como de fato eles são, sem exagerar e sem também diminuir os problemas. Assim como nós precisamos nos conhecer, precisamos ser sinceros conosco mesmo para entender a nossa capacidade para resolver os problemas. Sendo assim, encontrando esse equilíbrio, nós vamos amenizar a ansiedade, porque nós vamos ser sinceros conosco mesmo, nós vamos avaliar os problemas como de fato eles são. É algo importante a se fazer. Além disso, agora tentando trazer para uma questão espiritual, é importante a gente perceber que lá em Provérbios 12:25, Salomão ele vai dizer o seguinte: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Então olha só que interessante. Salomão, há muitos milhares de anos atrás, escrevendo Provérbios, ele já desenha um pouco como funciona a ansiedade. E o problema da ansiedade. A ansiedade ele vai dizer que ela deprime o homem, ela entristece o homem. Então, a ansiedade ela causa prejuízos psicológicos, espirituais, familiares. E um dos prejuízos muito grandes que a ansiedade traz é a falta de paz. A ansiedade rouba a nossa paz, porque ficamos a todo instante em estado de alerta, ficamos a todo instante preocupados com o pior. Isso rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, rouba a nossa simplicidade em viver. E Jesus, em João 14:27, ele diz o seguinte: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Então, a ansiedade rouba a paz. E a promessa de Jesus, uma promessa do Evangelho, é a paz. A paz que cede todo entendimento. A paz que traz uma leveza de espírito. Então, Jesus promete paz. E nós precisamos viver essa paz. Viver essa paz que excede todo entendimento e deixar a ansiedade. E deixar esses pensamentos perturbadores. E em 1 Pedro 5:7, Pedro vai dizer o seguinte: lancem toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele cuida de vós. Então a promessa de Deus é que ele cuida de nós. A promessa do Evangelho é uma paz profunda que vem de uma convicção de que Deus está no controle. Então, sendo assim, acredito que um grande remédio para nós vencermos a ansiedade não é somente procurarmos ajuda terapêutica ou procurar auxílio de medicamentos, mas é sobretudo lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, sobre o nosso amado, sobre o nosso Deus que cuida de nós. E lançar essa ansiedade não é somente nós dobrarmos o nosso joelho quando tivermos alguma situação de perigo, quando tivermos um problema muito grande que está nos gerando ansiedade. Mas lançar a ansiedade é submeter o nosso caráter a uma profunda transformação do espírito. Porque, como eu disse para vocês anteriormente, a ansiedade acaba se tornando um traço do nosso caráter, uma característica de quem somos.
Então, para vencer a ansiedade, nós precisamos submeter a nossa vida ao relacionamento profundo com o Espírito Santo. Não só em determinada situação, mas em todo instante, a todo momento, em todos os dias, em todos os momentos. Então, submeta a sua vida ao Espírito Santo, ao relacionamento com o Espírito Santo, e deixe que ele produza em você essa paz que excede em todo entendimento. Então você vai viver a sua vida carregando uma profunda paz, carregando uma profunda certeza de que ele cuida de você e a ansiedade não tem mais sentido na sua vida. Amém? Então essa palavra eu deixo para vocês, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa trazer revelação a respeito disso na sua mente, no seu espírito, e que você seja abençoado e viva uma vida com uma profunda paz dentro de si.